bom dia! Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Metropolitana. Nós estamos hoje em ar livre. Estamos gratos a Deus por esta manhã tão gostosa, tão maravilhosa. E esperamos que você aí na sua casa esteja também gozando das maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. E nós queremos dizer a você, esteja firme na presença do Senhor, conosco na Igreja Batista Metropolitana, no estudo da Escola Bíblica Dominical, que tem sido todos os domingos pela manhã. Nós estamos com saudades e esperamos que você esteja conosco nesta manhã, gozando da presença do Senhor no estudo da Palavra de Deus, nesta manhã que será profetizada pelo irmão Moisés. Nós agradecemos a colaboração de cada irmão, de cada pessoa que está nos ouvindo. Muito obrigada pela tua audiência. Esperamos que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Oremos, pois, nesta manhã. Pai querido, nós queremos te agradecer nesta manhã por esse dia tão lindo, tão maravilhoso, por estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Ó Pai amado, nós te somos imensamente gratos, porque estamos iniciando um novo ano na tua presença. Ó Pai, que nesta manhã o Senhor esteja visitando cada lar, o Senhor esteja visitando cada vida que necessita de ti nesta manhã. Ó Pai, vem conosco nos abençoar para estudarmos a tua palavra nesta manhã. Fica, Senhor Deus, em cada coração. Aumenta o desejo de te servir melhor, de ouvir a tua palavra, de estar na tua presença, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E nesta hora nós queremos te pedir pelos enfermos. Ó Pai amado, visita cada um que está no leito, nos hospitais, que estão sofrendo, que necessita da tua cura, Senhor. Ó Pai amado, nós entregamos nas tuas mãos essas vidas que precisam tanto de ti, Senhor. Abençoe os seus familiares que estão sofrendo. Abençoe, ó Deus, aqueles que realmente estão se dedicando, ó Deus, para salvar vidas nos hospitais, nos seus trabalhos. Ó Pai amado, tem misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos porque existem essas pessoas para nos ajudar, ó Deus, e nós queremos te pedir a tua mão de poder, a tua mão de misericórdia, que esteja, ó Deus, atuando agora em cada vida, ó Pai. Lembramos da Manu, lembramos da mãe da Nicole. Ó Pai querido, visita, Senhor Deus, essas vidas, Senhor, visita a Cíntia. Ó Pai, tem misericórdia, ó Deus. Nós entregamos elas nas tuas mãos e confiamos no teu poder para conosco. Fica conosco nesta manhã, nesse estudo. Visita, Senhor Deus, cada um, ó Pai, nesta hora. E restabeleça, ó Deus, o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a sua
Caros amigos e irmãos da Igreja Batista Metropolitana e também caros irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical, nós estamos aqui novamente com os irmãos nesse segundo domingo de 2021 e vamos fazer um estudo bíblico ainda com base no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos fazer o estudo no capítulo 3, do versículos 1 até o 18. Domingo passado, nós estudamos 19 a 24. Oportunamente, por ser o primeiro domingo do mês, e essa passagem de domingo passado, muito inspirativa para o primeiro domingo de um ano. Nós estudamos no domingo passado uma recapitulação rápida que podemos fazer. Nós estudamos Deus como misericordioso e também nas qualidades das suas misericórdias que não têm fim, e sabemos que elas se renovam a cada manhã. Na hora que acordamos e olhamos o sol já depois de ter nascido, a gente sabe que estamos recebendo novas misericórdias de Deus. Uma delas é por termos exatamente nascido. Nós estudamos também que Deus era e é fiel em suas promessas, e aquela declaração maravilhosa do nosso profeta Jeremias, em que ele diz: a minha porção, meu bocado, aquilo que eu recebo diariamente vem do Senhor, é o próprio Senhor. E, finalmente, aquela declaração de esperança irrestrita no nosso Deus. Nós vamos pedir que seja feita agora a leitura do texto que a gente vai meditar nessa manhã, que, como dissemos, ela se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Ouçamos a leitura. Lamentações 3, de 1 a 18. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse, e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez habitar na escuridão como os que há muito tempo morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedras e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Para uma compreensão razoável desse texto que acabou de ser lido, eu dividi o texto em duas partes para a gente estudar nessa manhã. O primeiro texto, ou a primeira parte do texto, os versículos de 1 a 9, que eu poderia intitulá-lo como
o homem, o profeta, afligido pelo Senhor. E de 10 a 18, o profeta considerando Deus como seu adversário, e adversário de várias maneiras. Nesse primeiro texto, que seria o homem afligido pelo Senhor, esse nosso profeta Jeremias, ele relaciona algumas coisas muito terríveis que ele estava sentindo. E por essa razão chorava muito, lamentava muito. A lamentação é um choro, em outras palavras. Todos aqueles que lamentam copiosamente exprimem isso com lágrimas e muitas lágrimas, que não é apenas água salgada saindo dos olhos, escorrendo pelos olhos, pelo rosto. Não, é sofrimento, é muita amargura, é tristeza, é aflição, é muita dor na alma. E vem aí uma pergunta que geralmente nós fazemos, por que tanto sofrimento pelos quais nós passamos? O nosso profeta aqui estava sofrendo demais, mas muito mesmo. Ele escreve na sua profecia de muitos capítulos prevendo toda a destruição de Jerusalém, do povo de Judá, e agora ele escreve, é um poema, todos os comentaristas fazem questão de frisar que compõe-se de 5 ou 6 poemas brilhantes, escritos pelo profeta, que exprime todo o sofrimento, toda a incerteza daqueles momentos que ele já havia relatado e mostrado que iria acontecer no seu livro de Jeremias. Mas por quê? E aí nós vemos que Jeremias estava sofrendo e exprime tudo isso porque ele acabara de ver a destruição da sua cidade. Depois de prever essa destruição durante tanto tempo, sem que tanto o rei e o povo se deu conta disso e procurava aceitar que isso poderia acontecer e Deus viria com um castigo tremendo. Ele viu fome, ele viu destruição, ele viu crianças mortas, ele viu uma realidade tremenda, imoralidade por toda parte muito intensa. Ele viu idolatria nos templos. Tanto é que o templo depois foi destruído e incendiado. Ele viu uma hipocrisia tremenda, sacerdotes ali leiloando o povo e fazendo os serviços sagrados lá por dinheiro. Ele viu a escravidão do seu povo, ele viu a fome, a miséria, e ele se tornou um profeta chorão, que é o que todos os comentaristas sempre intitulam o Jeremias, o profeta chorão. Mas não foi sem razão. Não foi sem razão porque ele estava sofrendo. Ele amava a cidade, ele amava o povo, ele amava Judá, e mesmo advertindo, o povo não aceitou e não ouviu os seus conselhos, nem ele nem o rei. Você consegue, por alguns instantes, imaginar o que é uma pessoa ou alguém sem esperança alguma? Por algum momento, imaginar uma pessoa que está procurando a saída, é como se estivesse numa floresta, numa selva fechada e não encontra o caminho para voltar para casa. E tenta muitas vezes
e senta ali uma pedra ou numa tora e começa a chorar porque não está encontrando a saída e só resta um socorro que pode vir de uma hora para outra, ou então já imagina que vai passar ali muito tempo sem encontrar uma saída. É mais ou menos isso. Ou então alguém que está procurando o caminho de casa e só encontra rua sem saída e não sabe onde está e perde a esperança de encontrar o caminho de volta. Mas é mais ou menos isso que está passando o profeta Jeremias nesses primeiros versículos de 1 a 9, desse capítulo 3. Ele está se sentindo sem esperança. É para nós estranho que um profeta que escreve aquele livro da sua profecia, com tantos capítulos, demonstrando inclusive que estava sendo um porta-voz de Deus, e agora se vê sem esperança, é algo assim muito surpreendente. Mas nós não nos surpreendemos tanto. Por quê? Porque até mesmo com o apóstolo Paulo, lá na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, depois de os primeiros capítulos, os primeiros versículos 3 e 4, ele ter escrito naquela carta: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele, no versículo 8, escreve o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ali, na Ásia, era exatamente uma província em que a capital era Éfeso, pois que fomos sobremaneira agravados, como o profeta Jeremias, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Você imagina isso? Que Paulo chegou a esse ponto? Pois chegou. Ele estava lá naquela província e não se sabe que circunstâncias. Nós podemos imaginar que podia ser perseguição ou até mesmo ameaça de prisão ou de morte, e que chega ao ponto de ele se desesperar da vida. Ele sabia que a qualquer momento poderia acontecer. Então ele havia perdido a esperança de dar continuidade ao seu ministério, ao seu trabalho. Então ele perdeu a esperança de dar continuidade, ou seja, ele estava vendo ali que os seus dias estavam contados e até da vida desesperamos. Mas isso aconteceu com Jó também, quando os três amigos dele, chegou um ponto em que ele estava realmente dizendo que maldição foi essa, que eu deveria ter morrido antes de nascer, minha mãe deveria ter abortado. Olha, isso pode acontecer com as pessoas e com os cristãos que até mesmo já deram demonstração de fé. Tamanha as dores, sofrimentos e desespero da vida em que pode se encontrar. Vamos procurar, então, saber, à luz desse texto, a causa maior do choro, do sofrimento, dos lamentos de Jeremias, para que a gente possa, aplicando na nossa vida, saber que nós passamos muitas vezes pelas mesmas circunstâncias. Nós não somos melhor nem pior do que Jeremias. Nós temos um Deus que está conosco, mas passamos pelas mesmas dificuldades.
é bem verdade que não é uma situação como aquela de Jerusalém naqueles dias. E nem estamos sendo levados cativos. Mas estamos sujeitos à mesma dificuldade, o mesmo problema, a mesma dor e o mesmo sofrimento. Vendo mortes, vendo tristezas por todo lado, perdas de vidas, de familiares ou não, de amigos e do povo, nosso povo, tanto o povo cristão como o povo brasileiro. E a situação ali com Jeremias, ela é peculiar, muito peculiar. Nesse texto de 1 a 9, nós vemos o seguinte: primeiro, ele era o homem que viu toda a aflição e o resultado do chicote e da vara de disciplina de Deus. Isso é terrível. Quando nós vemos isso e nós sentimos que pode ser que Deus esteja nos fazendo provando o nosso povo, ou alguém que está próximo, nós sentimos a mesma dor. E Jeremias não estava sentindo a dor em cima da sua vida propriamente, mas ele estava vendo o sofrimento do povo. E essa era a razão maior do seu choro, da sua lamúria, do seu lamento tão profundo. Ele sentiu como se estivesse se tornando velho. Olha só que num dos versículos ali, ele exprime que ele estava se tornando velho, a sua carne estava envelhecida e os seus ossos estavam como que quebrados. Por quê? Por causa desse sofrimento e da dor, da perda de tantos valores que o povo tinha perdido ali por não obedecer e não aceitar as suas advertências, aliás, as advertências de Deus através da sua voz. Mas há uma outra coisa que parece que ele diz: é como se eu estivesse acorrentado de tal forma que não pudesse nem me movimentar, nem de andar e nem de ir para algum outro lugar procurar abrigo. Esta é a situação quando alguém está sem saída, porque quer correr para encontrar a salvação e não encontra. E parece que ali ele estava se sentindo como se correntes estavam o aprisionando. E ele sentia que isso estava vindo de Deus, não propriamente para si, mas para todo o seu povo. E isso trazia muita dor, sofrimento e lágrimas para aquele velho profeta de Deus. Mas pior que isso, nesses versículos aí de 1 a 9, ele estava vendo que o clamor e o seu pedido de socorro através de oração não estavam chegando ao trono da graça de Deus. Ora, há momentos em que você se sente assim, não vamos negar. Olhando para essa pandemia e vendo que já 300 dias já se passaram de você acorrentado dentro de casa, e você orando, e parece que agora está chegando uma segunda onda, e pode chegar uma terceira onda, e aí, sua oração não chegou lá? Por isso que você muitas vezes pode não perder toda a esperança, não vamos assim dizer, mas fraquejando na fé. Mas era isso que Jeremias estava passando. Parece que ele estava fraquejando na fé. Mas não é que ele propriamente, ele estava sentindo a dor do povo, e isso estava levando a ele questionar. Há muitos pontos de interrogação na sua vida em que ele estava vendo o castigo de Deus, a vara, o chicote pesado,
andando numa escuridão. Olha, andar na escuridão é andar sem esperança de encontrar. Não sabe onde está o interruptor para acender a luz. E parece que Deus é que levou ele até a escuridão. E isso aí é triste, porque ele estava sendo barrado, estava vendo que as cadeias estavam o aprisionando e muralhas estavam cercando ele. Era como se não tivesse saída. E não encontrar saída é terrível, viu, meu irmão? É muito difícil. Às vezes isso pode ser uma situação econômica, em que você está vendo a situação do país com a inflação aumentando, as notícias na mídia, no JN não estão muito alvissareiras, e você não está vendo saída para esse país. Está faltando seringa, não estão encontrando seringa a preço razoável para comprar, e aí você fica perguntando, será que vamos ter a vacina, mas não vamos ter a seringa para aplicar? E aí, que saída é essa que nós vamos encontrar? E aí, temos esperança de uma solução? Ora, isso tudo pode ser uma aprovação de Deus. E por ser uma aprovação de Deus, nós, como Jeremias, podemos estar perguntando aí, porque na escuridão, sem encontrar saída, o grito de socorro não chega através das nossas orações até o trono da graça. E os caminhos que nós encontramos e nós vemos pela frente pode nos levar a situações mais difíceis. E ele estava vendo isso. Era a escravidão, era sendo levado cativo, todo o povo dele. Mas a esperança é a última que morre, mas morre. Então, Jeremias está vendo aí que a aflição estava sendo pesada demais, estava vindo do próprio Deus. Era a prova que ele já sabia que poderia acontecer. Consideremos agora os versículos 10 a 18, que na verdade é Deus sendo considerado um inimigo pelo profeta. Deus não é um inimigo, mas pelo que ele estava sofrendo, pelo seu lamento, sua tristeza, as suas aflições, ele, depois de tudo que ele passou, depois de ter advertido o povo, ter visto pessoas mortas, o templo incendiado e tal, e Deus tendo permitido tudo isso, e após ele ter orado tanto, ter pedido para que Deus evitasse isso aí, não permitisse isso, acontece. Então ele aí agora, sem tanta esperança mais de que as coisas pudessem ter uma reviravolta a favor do povo, porque o povo já estava acorrentado e sendo levado para o cativeiro, ele considera Deus como se fosse um inimigo. Não é muito diferente do povo aí fora. Quando vê toda a adversidade, todos os problemas que nós estamos passando, não só da pandemia, mas da parte econômica, de nações contra nações, ideologias partidárias e tudo isso. E aí Deus não está vendo isso, parece que Deus está deixando tudo acontecer e perdeu o controle da situação, e é até um inimigo. Ele está querendo castigar todo mundo, mesmo ele virou um inimigo do povo.
E ele considera Deus como um urso ou um leão que está à espreita para abocanhar sua presa. Ele considera Deus como se fosse um arqueiro, um guerreiro com o seu arco retesado já e mirando com a flecha disposto a disparar contra si, contra o povo. Ele considera Deus um juiz implacável que, na verdade, quer até torturar o povo, está impingindo, está colocando o povo num cadafalso, está torturando o povo. E para minorar um pouquinho a dor, ele dá o absinto, a bebida, para entorpecê-lo e poder castigá-lo mais. Ele considera Deus como um ser bruto que obriga alguém a comer pedras. Ou um dos intérpretes diz que o grão de trigo, ele na moenda ali, muitas vezes ele caía e estava no chão, e alguém recolhia aquilo no chão, junto com pedras que até da pedra da mó, a pedra que estava ali sendo usada, liberava alguns pedregulhos, e aí juntava tudo no trigo moído para a pessoa comer aquele trigo junto com as pedras e aí estragava os dentes. Ele considerava até que Deus estava fazendo isso. Ora, Deus não dobrou o seu arco para nos atingir e nem para atingir o Jeremias e nem atingir o povo. E aquilo tudo foi consequência realmente do pecado e consequência da rebeldia do povo. Aquele cascalho que estava sendo engolido ou mastigado pelas pessoas, pelo povo, era consequência também da sua rebeldia. E o leão e o urso, na verdade, não era o próprio Deus, era, na verdade, a permissão do Nabucodonosor, que Deus permitiu para disciplinar aquele povo. A gente sabe que Deus não faz e não castiga acima daquilo que pode suportar e nem permite aquilo do que pode suportar. Apesar de que houve perdas de vidas lá, apesar de que houve prejuízo muito grande, apesar de que a terra foi completamente devastada e o templo destruído, os muros de Jerusalém também destruídos, apesar de tudo isso, a gente sabe que o restolho, o que restou do povo, foi recuperado por Deus e a nação de Israel está até hoje aí. A gente sabe disso. Deus teve compaixão desse povo. Mas Jeremias exprime aí justamente um clamor e uma dor através de lágrimas e através do choro, de sofrimento, da sua desesperança, que a gente pode dizer assim, embora a gente saiba que nos versículos seguintes que nós estudamos no domingo passado, ele demonstra que a sua porção era o Senhor. Então restava ainda esperança lá, dentro do seu coração. Nesses versículos iniciais do capítulo 3, mostra exatamente mais a dor e mais o sofrimento e a causa que pode ter levado ao desespero, mas isso no final das contas, aquele profeta era um profeta confiante em Deus. Isso está nos versículos 19 em diante que nós estudamos no domingo passado. Concluindo, nesse texto de 1 a 18 que nós estudamos, e nessas duas frações, do 1 a 9 e de 10 a 18, nós temos dois quadros, um do homem
sendo afligido, e a gente sabe que essa aflição, essa dor, essa tristeza levou a uma lamentação enorme, ao choro, às lágrimas, de ver todo aquele quadro. E ele reconhece que aquilo foi tudo uma permissão de Deus, aquele sofrimento ao povo. E ele está representando, na verdade, o sofrimento do povo. E essa lamúria, esse sofrimento, esse choro, é por causa do sofrimento do povo. A outra situação é que ele considera que aquilo tudo veio como castigo de Deus, como se ele fosse um inimigo. E nós sabemos que Deus não é inimigo do seu povo. E é assim também que a gente entende que tudo isso é consequência do pecado, consequência da rebelião, consequência de não ouvir a voz de Deus. A voz de Deus veio pelo seu profeta e eles, o povo, não aceitou. O rei não reconheceu. Olha que Jeremias profetizou durante 3 reinados, 3 reis, e todos os 3 ouviram a voz de Deus. E por fim, o Nabucodonosor invade, queima o templo, mata e aprisiona, crianças são mortas, todo esse sofrimento. E o profeta está ali retratando Deus como inimigo. Na verdade, é uma figura até sobremodo muito forte e trágica, mas não é. A gente entende que Deus ama o seu povo, e dos versículos 19 em diante, nós vemos que o quadro muda. Nós estudamos domingo passado, o quadro não muda. E ele diz que aquela desesperança todinha, de 1 a 18, de uma pessoa sem esperança nenhuma, num beco sem saída, na verdade ele reconhece que a sua esperança se renova a cada manhã, a cada momento. Por isso que Deus, na verdade, a cada momento, a cada segundo da nossa vida, ele se mostra presente para nos ajudar, para nos livrar, para nos dar consolo e para mostrar a sua misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? A graça é um favor imerecido. A misericórdia é Deus deixando de nos castigar por causa do seu amor. Então, por causa da sua misericórdia, aquele castigo que nós merecemos, nós deixamos de passar por ele. O castigo maior poderia vir ali, por todo o povo, mas a sua misericórdia é tão grande, e a cada momento, a cada dia, ele mostra e ele nos traz o alento a cada dia. Alguém disse para mim que ele acorda com um grande astral todo dia. É até uma forma de dizer, toda vez que vê o grande astro-rei lá no firmamento, ao amanhecer, quando o sol nasce, ele vê aquele astro-rei já brilhando, e esse astro-rei traz uma nova esperança para ele a cada dia, a cada manhã. Então é o novo astral, ele diz. É o novo astral por causa que Deus é o sol da justiça, que ao amanhecer ele brilha em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a manter essa esperança. À luz de tudo isso que passou Jeremias, nesse texto que nós lemos, que nós possamos renovar nossa esperança do 19 em diante, como um Deus que nos acolhe, nos abençoa e tem um amor imenso, que Ele está a cada dia nos trazendo justamente novas esperanças para grandes vitórias nessa vida até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.